Você já parou para pensar quem é Jesus para você? E o que você é para ele? Os discípulos, ao aceitarem o chamado, tiveram que passar pelo processo de conhecer a Jesus. E depois de o conhecer, entenderam o quanto Jesus era e significava para eles. Estamos vivendo dias em que muita gente pulou esse processo. O processo de conhecer a Jesus. Não conhecer de ouvir falar, mas o conhecer do relacionar, do desenvolver intimidade. Os discípulos, eles passaram por esse processo ao serem chamados por Jesus. Depois que eles passaram por esse processo, é que eles entenderam o quanto Jesus valia para eles. É que eles entenderam o quanto Jesus significava para eles. Estamos vivendo dias de igrejas, e tenho liberdade de falar isso. Pastores, obreiros, líderes, irmãos e irmãs, que dizem conhecerem a Jesus, mas na prática não sabem, não revelam, não declaram o quanto Jesus significa para eles. Para fazer missões, é necessário, como cristão, ter essa consciência. Que consciência, pastor? O que Jesus é para nós e o que nós somos para Ele. Só conseguiremos fazer missões quando tivermos esta consciência. Pergunta para o seu irmão que está do lado: o que é Jesus para você? Para fazer missões é necessário, como cristão, ter essa consciência todos os dias. E não só em agendas missionárias. É lamentável, embora eu louvo o nome do Senhor, porque aqui já temos o abril missionário, não tínhamos. Fazíamos missões, mas aumentamos a intensidade de esclarecer sobre a consciência missionária da igreja. E eu lamento dizer uma coisa, irmãos: isso não era para estar acontecendo. Temos que fazer seminários, conferências, simpósios, cultos de conscientização missionária a quem deveria entender e compreender quem é Jesus. Essa consciência missionária, ela tem que ser todos os dias, não pode ser só no abril missionário. Ela tem que ser janeiro, fevereiro, março,
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todos os dias, lembrando que Jesus é para nós. Declarando com o nosso testemunho, com as nossas ações, o que Jesus é para nós. Falando através das nossas vidas, o que Jesus é para nós. Essa consciência missionária tem que ser todos os dias. Mas como Paulo disse em Romanos 1,14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo ele tinha essa consciência de quem era Jesus para ele. Porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que agora ele era devedor. A palavra devedor tem o sentido de estar obrigado pelo dever ou a necessidade de fazer alguma coisa. Paulo, ele entendeu que agora, depois de conhecer quem era Jesus de fato, o que Jesus tinha feito na sua vida, ter passado por uma metamorfose, quer dizer, transformação. Agora, Paulo entende que ele se tornara um devedor. Mas devedor de quê? O mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me gloriar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo ele tinha essa consciência de devedor por aquilo que Jesus era para ele. Declarando aquilo que Jesus fez na vida dele agora, ele tinha uma consciência de devedor. Eu fui alcançado. Eu fui transformado. Agora eu sou devedor. Agora, Paulo, ele coloca essa consciência de devedor de uma forma que nos ensina a pararmos para refletir se temos essa consciência. Por quê? Porque como cristão, irmãos, nós corremos um grande risco de esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Penso que muitos personagens bíblicos se destacaram em ser chamados, mas Paulo entendia com profundidade essa dívida, quando ele declarou em 2 Coríntios 5,14, o que está escrito lá? Paulo, constrangido pelo amor de Cristo. Ele sabia agora que tinha uma consciência de devedor. O amor de Cristo o constrangeu. O fez entender que ele não merecia estar onde estava. Mas por causa desse amor, ele agora se tornara apóstolo. Chamado pelo próprio Senhor Jesus.
Irmãos, quando nós não temos a consciência de devedor, não paramos para entender o que é ser constrangido pelo amor de Cristo. O que é ser constrangido pelo amor de Cristo? É lembrar onde estávamos e agora onde estamos. É lembrar para onde estávamos destinados e agora para onde estamos destinados. É lembrar que estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. É lembrarmos que não tínhamos valor, mas agora em Cristo Jesus temos valor. Paulo, ele tinha essa consciência de devedor. E essa consciência de devedor de Paulo por Jesus, depois de ser constrangido pelo amor do Mestre, era tão grande que ele foi capaz de abrir a mão da sua própria vida. Ei, pensa comigo. Depois que você encontrou a Cristo, qual é o sentido do teu viver? Qual é a finalidade do teu viver? Para quem você vive? Pense por que você vive. Paulo, constrangido por esse amor, mente de devedor. Ele agora abre mão da sua própria vida. Em Atos 20, 44, o que é que ele diz? Mas, atenção, irmãos, atenção, logo mais vai ter o almoço, alguém já tomou o café, vamos ler a palavra, vamos adorar ao Senhor na leitura da palavra. Atos 20, 44 diz, mas... Ei, Paulo, com a consciência de devedor, agora ele entendeu que ele não tinha mais a sua vida por preciosa. Ele agora tinha um sentido de viver, uma finalidade de viver. Ele tinha uma razão de viver. Constrangido pelo amor de Cristo, ele agora, com mente devedor, ele diz, a minha vida já não é mais preciosa para mim. Eu não mando mais em mim. Eu não faço mais o que quero. Eu não faço mais o que penso, porque morri e agora vivo para cumprir o meu chamado em Cristo Jesus. Ele diz, a minha vida agora já não é mais preciosa, a não ser que esta vida que eu tenho seja para cumprir com alegria a minha carreira. Para cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus. E para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Quando eu preparava essa mensagem, 1h30, 2h da madrugada, eu chorava. Porque nós cantamos o hino 196, dizendo, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus,
Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Cantamos esse hino dizendo: Jesus é precioso para mim. Mas não damos com as nossas ações. Não revelamos que realmente ele é precioso. Porque Paulo, ele entendeu que agora a sua vida não era preciosa, a não ser que tivesse um sentido, a não ser que tivesse uma razão de viver, a não ser que tivesse um objetivo. Ele entendeu agora que realmente Jesus era precioso para ele. Agora eu pergunto: Jesus é precioso para você? Se é precioso para você, continue fazendo missões. Continue deixando Deus te usar. Por quê, pastor? Se não tivermos todos os dias essa consciência de devedor, como tinha Paulo, Jesus nunca foi precioso para nós. Quer ver um exemplo? O dia tem quantas horas? Quantas horas tiramos para zelar daquilo que é precioso para nós? Para cuidar do nosso relacionamento, daquilo que é precioso para nós. Quantas horas tiramos para obedecer? Pastor, você chegou a esse nível? Sim. Porque tem gente que diz que ama Jesus, que Jesus é precioso para ele, mas oferece o resto do seu tempo, o resto das suas finanças, o resto da sua vida. Tem gente que chega a dizer: eu vou aposentar e fazer missões. Ei, não é bem assim não. Não é assim não. Deus deu o melhor e nós precisamos dar o melhor para Deus. A palavra precioso significa, todos lembram? Isso é Jesus para você? Aleluia! Nos passos de Jesus e de fazer discípulo, Jesus tinha sua vida por preciosa? Não. Chegou um momento que Jesus sentiu cansaço da correria para cumprir a vontade do Pai e fazer aquilo a qual foi enviado. Aí os discípulos: mestre, venha se alimentar, venha comer. Ele disse: epa, a minha comida foi lida aqui ontem. É fazer o quê? A palavra precioso significa alto preço ou grande valor, inestimável, incalculável, significativo, valioso e bem maior. Irmãos, nós estamos vivendo dias de crente que falam com os lábios que amam a Jesus, que Jesus é seu modelo, que Jesus é tudo na sua vida, mas no primeiro confronto abre mão de tudo. Na primeira prova missionária Hilda, eu fiquei pensando, a missionária Hilda com 81 anos de idade, presa. Mas eu tenho certeza que lá dentro
entendeu que a sua vida não era preciosa e começou a falar de Jesus. A prova é que Jesus a está levando em lugares que ela nem imaginou e vai continuar levando, porque quando a nossa vida deixa de ser preciosa para nós mesmos, é algo muito importante usado nas mãos do Senhor. Observe bem, a consciência do valor de quem é Jesus para nós nos levará à consciência de devedor, que nos fará agir fazendo missões e revelando ao mundo a nossa família, no bairro, na faculdade, no trabalho, no trânsito, no banco, no restaurante, em viagem ou em qualquer outro lugar. Nos fará revelar as grandezas de Deus, declarando 1 Pedro 2,9 no singular. O que está escrito em 1 Pedro 2,9? Mas vós, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que os fiéis, então, o valor que damos a Jesus revelará a profundidade do nosso amor por Ele. Mas tem gente, irmãos, que mal congrega e diz que ama Jesus. Tem gente, segura aí, vocês colocaram o pastor para pregar? Tem gente que não dá dízimo e oferta e diz que ama Jesus. Tem gente que para comprar um cafezinho, um bolo para ajudar em missões, murmura, reclama e diz que ama Jesus. Tem gente que para comprar uma camiseta, para ajudar, levantar recursos para o missionário, ainda pergunta a camiseta isso e aquilo, e diz que ama Jesus. Vou completar, obrigado. Tem gente que ainda diz, para que isso? É tudo caro na igreja, e diz que ama Jesus. Eu estava vendo uma reportagem ontem de um traficante do complexo do Alemão. Ele confrontou a polícia. E ele vivia ostentando nas redes um colar com mais de 3 quilos de ouro. 2 dentes de ouro colocados sobre os dentes, ou 2 peças de ouro colocadas sobre os dentes. E aí confrontou a polícia. A polícia conversou com ele, primeiro atirando nele, que para cima. Ele morreu. Tiraram foto dele dentro do caixão. Onde estava o colar de ouro? Onde estavam os dentes de ouro? Não estou julgando. Dente de crente é terrível, né? Eu não estou julgando. Tá? Eu não estou julgando. Onde é que estava o colar de ouro, o dente de ouro? Não estava dentro do caixão. A comunidade o enterrou, uma multidão, porque infelizmente no Brasil... Infelizmente no Brasil os valores estão sendo trocados. Uma multidão bateu palmas e soltou 10 minutos de fome. E eu fiquei olhando aquilo pensando, 3 quilos de ouro no pescoço.
muito olho nos dentes. Muito dinheiro. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois o juízo. Tem gente que diz que ama Jesus, mas as suas finanças não. Que ama Jesus, mas o seu bolso não. Sua carteira não. Que ama a Jesus, mas o seu tempo não. Sua vida não. Quanto vale Jesus para você? Pergunta seu irmão. Pergunta para ele. Quanto vale Jesus para você? Vamos lá, lendo todos. Mateus 28, 15. Para Judas, 30 moedas de prata. Mateus 19, 22. Aquele jovem ficou no dilema em seguir a Jesus por causa da riqueza. Mateus 28, 12 a 15. Compraram o silêncio dos soldados romanos a respeito de Jesus. Marcos 5, 17. Jesus liberta um homem, expulsa o demônio, as legiões entram nos porcos e os pastores vão pressionar Jesus. Porque para eles o mais importante não era a libertação daquele homem, era os porcos. Marcos 14, 72. O que tem gente, irmão, negando a Jesus. O que tem de gente negando a Jesus. Lucas 4, 22 a 24. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus era da onde? De Nazaré. Lucas 7, 19, 22. Desculpa. Para o filho pródigo. Uma vida. Tem muita gente deixando a igreja, deixando Jesus, para viver uma vida dissoluta. É todo mundo maduro aqui, eu vou falar. Eu amei esse abril missionário, porque o pastor Jair e a equipe está colocando pastores e não aventureiros para falar. Lucas 17, 17. Meu Deus. Jesus custava em gratidão. Eu vejo o testemunho daquele homem, presidente da Unimed de Santa Catarina, que está com câncer no pâncreas e com metástase em todo o corpo. E ele falando sobre gratidão. Ele falando sobre coisa diária que fazemos e às vezes não agradecemos. Tomar um banho. Ele falando coisas diárias. Poder dormir uma noite de sono. Ele falando de coisa diária.
poder conviver com a família, com os filhos em casa. Aleluia. Lucas 19, 7. Para a multidão da cidade de Jericó, Jesus estava parado na mesa. Lucas 23, 18. Para uma multidão enraivecida, Jesus estava na mesa. A quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? A mesma multidão que ouviram Jesus pregar, viu Jesus fazer milagre, até chorou com os ensinamentos de Jesus, até disse: esse homem é diferente, ele ensina como ter autoridade. Essa mesma multidão agora, enraivecida, crucifica-o, 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 crucifica-o. A mesma multidão. João 2, 16, 18. Para a vista do tempo, Jesus não estava negócio. Não foi à toa que Jesus ficou irado. O zelo da casa do Senhor o consumiu. E ele pega, quem sabe, um chicote e começa a expulsar os cambistas da casa de Deus. João 6, 60 a 66. Para alguns discípulos, Jesus estava com um discurso duro. Estamos vivendo isso hoje. No dia que o pastor prega um pouco mais duro, a gente vê pessoas balançando a cabeça, ignorando, como eu estou vendo agora. Pessoas que nos bastidores da rádio fofoca gospel vira para o outro e diz: para que isso? Para que falar desse jeito? O pastor está muito duro. Mas aí vem o pregador e cantor com o altar quebrado, em adultério, comprando e não pagando, saindo da igreja e indo para motel, no hotel comprando uísque, cerveja e outras coisas. Todo mundo é maduro para ouvir o que eu vou falar. Glória a Deus. No hotel, pede um buquê rosa. O pastor Josualdo sabe o que eu estou falando. O cardápio, mas não é de comida. É o cardápio do pecado. Nesse cardápio tem mulheres, morenas, loiras, ruivas, etc, etc. Depois coloca a conta na conta da igreja. E a cretaiada chorando, com Deus, pelo Deus, com Deus. E ninguém fala nada. Agora, quando o pastor aperta um pouquinho, para que isso? Que discurso duro. Para que isso? Estamos no século 21. Atos capítulo, João capítulo 7, versículo 44.
Para os irmãos de Jesus que estavam Atos 5, 4. Meu Deus, esse casal quis enganar Pedro, mas na verdade não era Pedro. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Vou falar bem baixinho, porque Deus já falou nessa manhã. Eu faço missões. Mas aí precisa ser convidado para fazer. O pastor, a liderança, precisa pedir de joelho. Por favor. Precisa mandar isso no grupo. Para atender o chamado missionário. E alguns, quando vêm para mostrarem que está bem na fita, mas não vêm com alegria nem com prazer. Achando que estão trabalhando para o pastor, o líder, para a igreja. Eu fui ensinado dizendo por isso até hoje. Se tem um copo aqui no chão, eu pego esse copo e jogo na lixeira, missionária Hilda. Eu estou trabalhando para Jesus. Se é preciso lavar um banheiro, eu estou lá trabalhando para Jesus, fazendo missões. Se é preciso colocar um avental, lavar uma panela, eu estou trabalhando para Jesus, fazendo missões. Se é preciso descascar cenoura e outras verduras, eu estou trabalhando para Jesus, fazendo missões. Mas, infelizmente, muita gente acha que está enganando a quem? Deus sabe quem faz e quem não faz. Sabe que uma das coisas que me estremece quando eu leio a Bíblia é que no tribunal de Cristo, pastor Misério, a Bíblia diz que vai ser julgado as intenções. As intenções. Por que fazemos? Para quem fazemos? Como fazemos? Senhor, Senhor, no teu nome, eu fiz tanta coisa. Essa semana viralizou, né? Um vídeo, o pastor Mico me mandou. E eu fiquei rindo na hora, porque no campo nós estamos vivendo isso. Alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, reteté, quebra galho. Profeta de Deus, Mas a polícia bateu na porta para cobrar os aluguéis da igreja atrasada. Ali o doutor Riel sabe o que eu estou falando. Aí ele ainda colocou o dedo na cara do policial e disse: você está endemoniado. O policial cumprindo o mandato judicial por calote santo. E ele disse: você está endemoniado. Eita, Jeová, não convido mais para pregar de jeito nenhum isso, né? Atos 16, 19. Agora, novamente a pergunta.
Para você, quanto vale Jesus? Quanto custa Jesus para você? Depois de refletirmos quanto vale Jesus para nós, agora vamos refletir o que somos para Jesus. Novamente, sorria para o seu irmão, dá um sorriso pentecostal para ele. Quem deu a nota 1000 para Jesus, levante a mão. Deus está vendo. Quem deu a nota 500? Quem deu a nota 100? Hã? Não, vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, missionário? Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Hã? Vamos lá. Conforme nos relata as Escrituras, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, todos lendo? O que somos para Deus? Seu preço, meu preço, nosso preço foi o sangue do Cordeiro. Jesus nos comprou com o seu sangue. Então nós temos valor. Não menospreze o que você é. Não ignore o que você é. Você tem um valor, e um valor de sangue. Eu lembro que a gente cantava aquele hino. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber e vai algo importante em você. Por isso eu hoje exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você é uma aquisição de valor, comprada pelo sangue do Cordeiro. Agora, depois de sermos adquiridos por preço de sangue, nos tornamos o quê? Por quê? Porque João capítulo 1, versículo 12 e 13, todos lendo? Mas a todos os quais receberam, eu consigo a saber que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e da vontade da carne, e da vontade do homem. Você agora é comprado pelo sangue de Jesus. Ao aceitar a Jesus, se torna filho de Deus. Chamep, esse ano foi o qual tema, pastor Jesuval? Herdeiro em Cristo.
Além de ser filho de Deus, agora somos herdeiros em Cristo. Então, a escolha não foi nossa em relação a Ele. A escolha foi dele para conosco. Vira assim para o seu irmão e diga: Deus quis te escolher e pronto. Não se esqueça que somos escolhas de Deus. João capítulo 15, versículo 16, que está escrito: Jesus olhou para mim e para você. Vou usar eu com exemplo. Novinho. 15 anos. Sem parente e aderente no sentido espiritual. Aí olha para mim e diz: você é meu, acabou. Você foi oferecido para ser pai de santo, mas você vai se tornar ninguém te dá valor, mas eu te comprei. Olhava para o Senhor como eu olhava para você e ninguém dava valor. Até diziam isso, como eu ouvia aquilo. Solteiro, expulso para fora de casa, morando no banheiro desativado no fundo da igreja. Mas fique com Jesus. Aí chego na igreja, pastor já. Com a roupa de ver Deus, a única que eu tinha, para adorar o Senhor, olhando os pastores, homens de Deus, e lá no coração orando, dizendo: dia. Aleluia! O dia. Mas aí acho alguém que quando eu passei, vira para outra pessoa e diz assim: não tem onde cair pouco. Até hoje não tem onde cair pouco, mas olha onde eu estou. Porque a escolha não foi minha, foi de Deus. E se alguém está achando ruim pela sua escolha, diga para ele, vai perguntar para Deus por quê. Vai perguntar para Deus por quê. A Bíblia diz, Marcos 13, todos lendo, por favor. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Pronto. Se Deus resolveu te chamar, quem sou eu para discutir? Se Deus resolveu me chamar, quem é você para discutir? A escolha é de Deus e quando Deus escolhe, está escolhido. Mas o ser humano é tão limitado, irmãos, que ele só vê o presente e Deus vê o futuro. O ser humano vê agora, mas Deus vê o amanhã. O ser humano vê o momento, mas Deus vê o tempo. O ser humano vê a aparência, mas Deus vê o coração.
Deus me chamou. Deus me chamou. E Ele escolhe quem Ele quer. Quem Ele quer, Ele escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Quis o Senhor escolher os discípulos. Homens com características diferentes uns dos outros, transformando em servos e amigos. Você foi escolhido para o Senhor te transformou, você se tornou servo e amigo de Jesus. Glória a Deus! Olha para a sua mão. Faz assim com a mão. Diga, dedo medinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, mata piolho. Cada um desses dedos aqui, Laís, né? Cada um desses dedos aqui tem uma função. Na mão, no corpo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, irmão. Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo. Então, cada um é usado de forma diferente. Aconteceu isso com os discípulos. Vamos ver? Os discípulos foram chamados por Jesus, transformados, se tornaram servos e amigos. É tanto que eu procurei focar nos 12 discípulos. Olha lá, vê? Andaram 3 anos e meio sendo lapidados como diamantes brutos para se tornarem joias preciosas no reino. 3 anos e meio, Jesus pegou aqueles discípulos brutos, cheios de falhas e defeitos. Continuaram tendo falhas e defeitos, mas Jesus os lapidou e os tornou útil para o reino de Deus. Não aceite a acusação do diabo e nem daquele que é usado pelo diabo contra você. Fica na sua posição, porque quem te escolheu foi o Senhor. Senhor, você. Tu és um diamante bruto que foi lapidada pelo Senhor. E aonde Deus te colocou e vai te colocar, vai revelar isso. Ergue a tua cabeça e deixa Deus te usar. Aleluia. Mateus Levi era, lendo por favor, Mateus Levi, aliás, desculpa, voltar, eu adiantei. André, irmão de Pedro, o quê? Desculpa, Simão Pedro de Betsaida. Pedro era impossível. Ele era tão impossível, irmão. Foi que ele queria resolver tudo na espada. Ele só não cortou a cabeça de Malco, porque os pregadores falam isso, né? Só a imaginação do pregador. Só não cortou a cabeça de Malco porque Jesus soprou. Só acertou. Mas Pedro foi lapidado. E essa impulsividade foi usada no controle do Espírito para no dia de Pentecostes ele assume uma tribuna e diz: varões de Deus, prega, e quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. André, irmão de Pedro, o amigo social. André, irmão de Pedro, era aquele discípulo que gostava de relacionamento, socializar-se. A prova é que quando ele aceitou Jesus, ele correu para fazer o quê? Buscar quem? Foi buscar o
pastor. Ele corre para falar de Jesus para outro. João, filho de Zebedeu. Eu posso imaginar até hora cabeça de pregador e de pastor. Jesus debaixo da árvore. Pensando, Pai, lapidar esses discípulos não está fácil. Está difícil, Pai. Esses discípulos é difícil, Pai. Aí chega João. Jesus para de falar, começa a pensar, refletir. Aí chega João, olha para Jesus. Pastor Jair, por favor. Fica aqui, cá. Aí chega João, Jesus refletindo sobre o reino, a vontade do Pai, pensando até mesmo a cruz que ele deveria passar. Naquele momento, João chega, posso olhar para aqui? Sem dizer nada. O amigo do peito de Jesus. Alguém que Jesus poderia falar alguma coisa, ele ia entender, só ouvir. Obrigado. Tem hora que a gente precisa disso, né? Só alguém. Você entende isso. João era um amigo de peito de Jesus. Alguém que Jesus podia conversar, ele ia ouvir, não ia falar nada. Só se ouvir. Irmãos, tem hora que a gente precisa só ouvir. E precisa ser ouvido. O pastor me pregando ontem e eu gostei daquela palavra. O tomou foi Guaraná em pó. Mas maridos, às vezes a esposa precisa só ser ouvida. Verdade. Porque mulher é assim, é diferente do homem. O homem é muito prático, focado. Não é? Você chega para o homem e diz assim, pastor Jair, você guardou a Bíblia? Guardei. Você chega para a mulher, você guardou a Bíblia? Guardei lá naquela caixinha lá em cima daquele guarda-roupa, à esquerda, à direita. E a mulher é muito prático. Né? É muito prático. É isso? E às vezes a mulher precisa ser ouvida. Aí ela chega para você dizendo, ela consegue conversar com você assim, ó. Olha, hoje eu vou na igreja, depois eu vou passar na minha mãe, eu vou pintar o meu cabelo, depois eu vou fazer as unhas, mas olha, o filho da vizinha, ela tem um problema. Quanto é mesmo aquela blusa que você prometeu me dar? Ela está falando com você, na cabeça dela, ela está dizendo uma coisa só, mas é várias caixinhas. Não é, Magdalena? Várias caixinhas. E às vezes ela precisa ser só ouvir. João era esse amigo de Jesus que Jesus falava e ele ouvia. Não é? Tiago, irmão de João, o amigo silencioso. Na igreja a gente tem isso, irmão. Tem aquelas pessoas, a gente precisa entender. Tem aquelas pessoas extrovertidas como eu. Mas tem pessoas que é silenciosa. Você conversa com ela, ela diz amém, amém. Acabou. Eu me fez lembrar muito, já estou terminando, me fez lembrar muito quando eu comecei a paquerar a irmã Luísa. Eu vim aqui na sede, né? Dando glória a Deus, aleluia. Resumindo, o grupo saiu daqui para cantar na 27. Eu falei, é hoje que eu vou ser normal. É hoje. Coloquei a melhor roupa que tinha, já era diácono, e fiquei na portaria ali, valente. Glória a Deus! Olhava para a Luísa. Aleluia! Olhava para ela.
Louco. Fui conversar com ela. Conversei uns 5 minutos e ela falou. Porque essa é a minha personalidade. Do jeito. Aí eu olhei para ela, tomei o Semancol, pastor Misael. Sabe o que é Semancol? Aquele momento que faz, opa, estou conversando demais. Estou falando demais. Aí eu tomei o Semancol e disse, parece que você não gosta de conversar. E ela, do jeito dela, foi prática, irmã Débora. É que eu não me abro com qualquer um. Eu que estava. Ó. Despacio. Botei com o meu palacete, banheiro desativado no fundo da igreja. Eu pensei, mas que menina aí? Que moça. Eu estava lendo um livro mais puro que o diamante. E esse livro dizia que joia preciosa não fica exposta, a de grande valor não fica exposta na vitrine. Fica guardada no pó. Já estou indo para 33 anos de casamento. Glória a Deus! Amém? Então, existe na igreja assim, um amigo silencioso. É bênção de Deus. Só que ele não fala muito. Né? Filipe de Betsaida. O amigo prático, resolvido. Né? Nós temos aqui na igreja vários desses talentos. Tem pessoas aqui que eu falo assim, é para já. Acabou. Prático. Né? Natanael, filho de Tomei. O amigo puro. Que não há malícia, não há maldade no coração. Tomé, chamado Dídimo. Honesto. Por quê? Quando Jesus apareceu, não, isso não é Jesus, não. Não é Jesus. Eu só creio se é Jesus, se eu ficar no perigo. Eu quero colocar o dedo na ferida. Honesto. Mateus Levi. Aquele que tinha um amor por dinheiro. Cobrador de impostos. Mas Deus usou. Jesus usou. Tiago de Alfeu. Judas Lebeu Tadeu. Simão Cananita. Judas Iscariotes. Frio traidor. Porque todo traidor é frio. 3 anos e meio com Jesus, maquinando um momento de traída. Mas, o que está escrito ali embaixo, para nós encerrarmos? Quis o Senhor escolher os discípulos para uma missão. Quem escolhe é Jesus. O critério da escolha não é meu, não é seu, é dele. Quis o Senhor escolher a mim e a você, porque nos amou. 1 João 4,9. Romanos 5,8. Quando tivermos a consciência de devedor, nunca perderemos a essência do servir por amor, gratidão e alegria. Fazer missões é a expressão cristã de um coração e mente devedor por ser amado. Você não vai achar isso aqui em livro, não. Foi direto do céu. Vamos, nos passos de Jesus, fazer missões
como expressão de amor pelo amor recebido. Amém. Se você tem consciência de quanto custa Jesus para você e o que é e o que você é para Jesus, então você faz isso. Porque se não tiver essa consciência, não adianta, irmão. Não adianta. Se não tiver essa consciência de quem é Jesus e o que nós somos para Ele, não faz missões. Vamos lá? Davi Botelho disse: missões. Deus inventou isso, Jesus morreu por isso, Paulo viveu isso, e Karen, que é o pai das missões, reiniciou isso. Você está disposto a terminar isso? John Wesley diz: a minha igreja é o mundo. Meu Deus, aqui tem gente brigando. Verdade. Microfone. E John Wesley, grande pregador, disse: a minha igreja é o mundo. Eita glória! Vocês têm um pastor que hoje está num púlpito, olha o tamanho do púlpito. Mas eu comecei numa caixinha de fruta. George Carey disse: uma igreja não existe para si mesma, mas sim para o mundo. Por que estamos hoje aqui nessa manhã missionária? Para termos mais consciência que não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Deus, para manifestar a grandeza de Deus para o mundo. John Wesley disse: tua tarefa única na terra é alto. Salvar almas. O que você tem feito para salvar almas? 4 maneiras de fazer missões: orando, contribuindo, indo e não impedindo quem queira ir. O autor desconhecido: somente quando a igreja cumpre a sua obrigação missionária é que justifica a sua existência. Conclusão: nos passos de Jesus e de fazer missões, gerando, de pé, por gentileza, da forma mais impactante possível. A luta estava tão grande, que eu resolvi jogar tudo para o ar. E fui naquela noite para o culto de doutrina na igreja que eu congregava, 3/5. Na época era o pastor José Moreira que estava pastoreando. Cheguei, nem cumprimentei os diáconos, nem o irmão, tão irado e revoltado com Jesus. E ele só tem nos feito bem, né, irmãos? Mas cheguei aquela noite e disse, dobrei o joelho, a igreja estava orando, e eu dobrei o joelho e disse: Senhor Jesus, eu não aguento mais, pode me levar. Eu pensando, imaginando que eu tinha domínio sobre a minha vida, pastor Luiz Pereira. Pode me levar, Jesus. É muita luta, é muita prova, não aguento mais. Na hora, irmão, eu abri os olhos e eu não vi a igreja que eu estava. Eu tive uma visão. Missionário Ailton, uma visão. E nessa visão eu estava diante de um trono muito lindo. Eu não conseguia enxergar quem estava sentado naquele trono porque a luz ofuscava meus olhos. Mas eu sabia quem é que estava ali. De repente uma voz ecoou daquele trono e disse: meu servo escravo, se aproxime. Aleluia. Eu me aproximei.
Quando me aproximei naquela visão diante do trono, a voz disse: abra tuas mãos. Eu abri as minhas mãos. Daquele trono, os músicos, por favor, isso. Surgiu uma pergunta: o que é que tu tens na tua mão direita? Eu disse: nada. O que é que tu tens na tua mão esquerda? Eu disse: nada. Aquela voz ecoou, dizendo novamente: como é que tu pedes para que eu te leve, se as tuas mãos estão vazias? Eu tinha 16 anos, irmãos. Eu tinha tudo para deixar Jesus. Eu tinha tudo para não seguir em frente. Mas depois daquela palavra, eu disse: Senhor, eu não posso me apresentar diante de ti de mãos vazias. Muita gente não entende isso, me critica quando saio de moto entregando cesta, quando saio de moto entregando roupa. Muita gente me critica nas redes sociais e olha que eu não tenho rede social. Perguntando até mesmo, não tenho o que fazer. Dá vontade de responder para esse: eu estou fazendo o que você não está fazendo. Muita gente me critica quando, por amor à obra, dá vontade de abraçar. Sabe por quê? Porque a nossa única tarefa nessa terra é salvar almas. Salvar almas. Aleluia. Curva a tua cabeça. A equipe de louvor estará adorando ao Senhor com ele. Eu gostaria nesta manhã de fazer um apelo. Aleluia. Tome posição no chamado de Deus na tua vida. Não espere o tempo passar, porque o tempo voa. Deus tem te dado tempo, oportunidade e meios. Então use isso para a honra e glória do nome do Senhor. Porque vai chegar um dia em que você vai ser chamado para a prestação de contas. E não adianta dizer que você não foi avisado. Não adianta dizer que você não foi alertado. O passo de Jesus e de fazer missões, gerando discípulos.